Estamos de volta e dessa vez nós vamos por um módulo muito importante, tá bom? Que é o módulo, a unidade 4, tá? Análise da comunicação e de ações online e offline e sociais. No fundo, o que nós queremos saber? Nós precisamos ter controle. Eu preciso saber o que deu certo, o que não deu certo, ou como eu vou medir isso. Lembra que na unidade 1 eu falei da importância, né, de ter uma espécie de termômetro, né? Como é que eu mensuro algo para saber se está dando certo ou não? E é aqui que entra, né, um dos primeiros conceitos, que é a confusão com as informações. Como nós vimos na outra unidade, que nós temos uma série de informações, conectar tudo isso é sempre muito confuso, né? Então, você precisa ter clareza do que você vai fazer e como você vai medir essas informações, tá bom? E vamos revisitar um pouquinho do ecossistema digital. Eu sei, você está fazendo aí, você está estudando essa disciplina, mas grande parte das pessoas, né, querem saber vender na internet, querem saber comunicar bem utilizando as estratégias de marketing digital. Isso eu já tenho ciência, eu acho que vocês já evoluíram muito estudando aqui na Unicesumar. Agora, o ponto principal é, vamos fazer uma análise de como é que funciona hoje o marketing digital. Nós temos, antes de mais nada, o consumidor no centro, né? O consumidor como foco de qualquer empresa ou qualquer ideia, né? Às vezes você vai trabalhar para um partido político, às vezes você vai trabalhar para uma ONG. Independente do tipo de negócio que você atua, no fundo, todo mundo acaba vendendo alguma coisa. Vende um produto, vende um serviço ou vende uma ideia, um conceito, tá? Então, antes de mais nada, nós temos pessoas, consumidores, no centro de tudo. E nós temos N possibilidades de comunicação com esses consumidores. Os consumidores utilizam da busca no Google, no Yahoo, no Bing. Então, as pessoas precisam saber, né, mais informações de um determinado produto. Essas pessoas buscam por informações nas redes sociais. Essas mesmas pessoas buscam informações com influenciadores digitais. Essas pessoas também conversam em grupos de WhatsApp, conversam, respondem e-mail, se comunicam por e-mail. Essas mesmas pessoas, assim como você, também consomem informações de veículos tradicionais, como TV, rádio, revista, jornal. E essas pessoas também visitam sites das empresas, visitam diretamente, digita lá www.minhaempresa.com.br. Eles têm esse tipo de comportamento. E essas mesmas pessoas também fazem compra, consomem em lojas virtuais. Então, se vocês pararem para olhar, nós temos aqui uma infinidade de estratégias para conseguir comunicar com os nossos consumidores, com os nossos clientes, seja o que for, mas no fundo, nós temos N barreiras para comunicar. Só que aí eu tenho um grande desafio. Você foi contratado como um profissional de marketing, você precisa fazer a diferença para a empresa. E a empresa, no final das contas, ela vai falar o seguinte, olha, eu não quero saber o que você vai fazer, eu quero saber quanto de venda, quanto de dinheiro as suas ações me trouxe. Concorda comigo? Quanto de dinheiro, quanto que a gente trouxe de resultado? E aí é que está o grande pulo do gato, que eu vou ensinar vocês e fica atento, tá? O grande ponto é que vendas, né, tem a ver com as métricas que a gente chama de métricas de negócios, né? No final das contas, o resultado é preciso vender mais, ou as pessoas precisam saber mais das minhas... enfim, as empresas precisam vender mais. Só que nós temos também o que nós chamamos de métricas ou controles, né? Controles operacionais, que é mais ou menos o seguinte, você vai acabar tendo algum tipo de controle para saber se está dando certo ou não. Então, por exemplo, você vai fazer um anúncio na internet, você precisa saber quantos cliques tiver o seu anúncio. Você vai precisar saber quantas vezes aquele anúncio foi exibido, ou qual é a taxa entre quantidade de vezes que o seu anúncio foi exibido e quantidade de clique, para a gente saber mais ou menos se está dando certo ou não.
Esses são controles operacionais ou métricas operacionais, tá bom? E com base nessas métricas, a gente vai começar a ter uma ideia se está dando certo ou não uma determinada estratégia. E aí que entra as métricas que a gente chama assim, eu preciso saber em redes sociais o número de curtidas, eu preciso saber quantidade de pessoas que comentaram, que curtiram, que compartilharam. Nós chamamos isso de métricas de engajamento. E nós temos uma série de controles, tá bom? Então, na prática, nós precisamos criar controles. Bom, para cada um desses canais, para cada um desses ambientes, nós temos controles diferentes. Vocês querem dar uma olhada? Deixa eu limpar isso aqui, ó. Opa. Vamos fazer juntos e vamos fazer bem devagar para que você consiga entender. Rodrigo, então você está precisando fazer controle para cada uma dessas estratégias? E o que eu vou controlar? Exatamente isso que nós vamos responder, tá bom? Vamos lá. Começando no marketing de busca. Eu preciso ter controle para saber se essa ação está dando certo ou não, correto? O que é o marketing de busca? É eu mostrar o meu site, a minha plataforma de e-commerce, o meu blog e conseguir ter visitas. Então, por exemplo, para eu ter um controle se as minhas ações de marketing de busca estão dando certo, eu preciso ter visitas no site. Tá? Para eu conseguir ter controle se está dando certo ou não, eu preciso que pessoas entrem em contato comigo, né? Que façam um contrato num formulário, que possa gerar um lead, né? Um cadastro, ok? São exemplos de controles, de métricas, de indicadores voltados a site, voltados à busca. Redes sociais, nós também precisamos ter outros controles. Eu preciso ter controle, né, de quantidade de curtidas, nós precisamos ter controle da quantidade de engajamento, preciso ter controle de quantidade que participaram de uma promoção e por aí vai. Então quais vão ser as métricas que você vai conseguir saber se está dando certo ou não? Eu acho que no fundo é essa pergunta principal. Quais são as perguntas que você precisa responder em cada um dos canais se a ação de marketing está dando certo ou não. E todas essas métricas nós vamos tratar mais à frente, né? No ambiente de marketing nós chamamos isso de KPIs, que vocês vão conhecer mais a fundo, tá bom? Então, aonde eu quero chegar, eu quero saber quais são os canais e quais são os controles que eu preciso ter em um dos canais, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês, outro exemplo. Vou fazer uma estratégia de relacionamento e eu vou passar a enviar e-mails. Ok? Vamos enviar e-mails para as pessoas. Vamos tentar tratar de 3 métricas, 3 indicadores para campanhas de e-mails? Vamos pensar um pouquinho. Bom, as pessoas abrem o e-mail. Opa, então eu tenho uma das métricas, um dos controles, a abertura de e-mails. Eu posso ter também uma métrica de taxa de cliques no e-mail. E por último, eu posso colocar como uma métrica a quantidade de pessoas que me colocaram como spam. Tá bom? Só um exemplo de onde a gente consegue ter esses controles, tá? E tudo isso, gente, nós precisamos avaliar porque nós temos vários canais diferentes. E eu preciso avaliar em cada um dos canais. Nós temos os canais tradicionais, por exemplo, eu tenho controle ali dos canais tradicionais, televisão, outdoor, revista, varejo, influenciador de marketing, influenciador tradicional, né, de TV. Tá? Então eu tenho canais tradicionais e uma das coisas que a gente precisa fazer no marketing é diversificar. O que imagem é essa daqui? Essa é uma imagem de quadrante de diversificação de qualquer estratégia de marketing. Vou dar um exemplo. O WhatsApp, recentemente, saiu do ar. E todas as empresas não conseguiam se comunicar. Se eu dependesse exclusivamente do WhatsApp, literalmente, vamos colocar aqui redes sociais, que o Instagram também saiu do ar, eu não teria como comunicar a minha empresa
né? Então eu preciso diversificar, porque se um canal cair, eu consigo pelo menos compensar com outros canais, ok? Então esse daqui é um quadrante para olhar estratégias, né? O que eu preciso fazer de diferente e começar a atuar, seja nas comunicações tradicionais, seja em ambiente digital, ou seja, utilizando as próprias redes sociais, tá bom? E uma das coisas um dos maiores erros de quem também trabalha com essas estratégias é não conseguir ter essa diversificação, porque às vezes a pessoa fala o seguinte, eu não tenho nenhum seguidor e eu preciso fazer anúncio, ou seja, eu preciso comprar audiência. Então eu vou fazer anúncio, só que eu dependo exclusivamente de dinheiro. Isso não funciona. Eu preciso criar outras estratégias para eu não depender 100% de dinheiro. E eu preciso ter canais próprios. Por que o canal próprio é importante? Por que as pessoas falam assim, Rodrigo, não sei se vale a pena ter um site. Eu falo, vale a pena ter um site. Porque o seu site é um canal próprio, é um canal proprietário. Você que manda naquele ambiente. Se o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né, em algum momento chegar e falar assim, não, chega, agora eu vou cair mais a audiência e você vai ter que pagar para mim. Você fica dependente de uma única estratégia. E canal conquistado, né, ambiente conquistado, que são as estratégias de marketing, são os virais, né, os chamados virais, que eu consigo ampliar a minha comunicação, tá bom? Então pensem que cada uma dessas estratégias tem jeitinhos, controles diferentes. Por exemplo, vamos fazer um controle aqui com influenciadores digitais. Vou pegar aqui influenciador digital. O influenciador digital ele precisa me ajudar a vender. Então você pode falar assim, eu trabalho numa loja de sapatos e eu puxei esse influenciador digital para fazer uma parceria com ele. E o que eu preciso medir com o influenciador digital? Eu preciso medir alguma coisa. O que você quer com aquele influenciador? Eu quero vendas. Tá bom. Então você precisa vender mais com ele. E como que você vai fazer isso? Usando um cupom específico para aquele influenciador digital. Tá bom? Às vezes você fala assim, Rodrigo, eu sou prestador de serviço. Não tenho como vender online, eu não tenho um e-commerce, eu não tenho como já gerar uma venda direta, sem problema nenhum. Então você vai poder fazer como um objetivo, como uma estratégia, um indicador, quantidade de pessoas que te chamaram no inbox. Ou seja, quantidade de pessoas que entraram em contato com você e perguntou quanto que custa. Essa é uma estratégia, é um indicador para ter esse tipo de controle, tá bom? Então aqui só todos os ambientes que você pode trabalhar dentro da sua estratégia, tá bom? Quando eu estava atuando na faculdade, eu tive um professor brilhante. E eu acho que isso daqui vai ajudar a tirar um pouquinho das dúvidas que possa ter quando a gente fala de indicadores de sucesso, de controle e por aí mais. O professor falava o seguinte, Rodrigo, existe um livro chamado, um livro do Bob Fifer, que o Bob Fifer fala o seguinte, toda atuação de marketing comercial, vendas, a empresa como um todo, tem esses 3 grandes pilares, que é o seguinte, ou você está fazendo algo, ou você do marketing, ou você da comunicação, está fazendo algo que ajude a trazer receita, ou você está fazendo algo que vai ajudar a reduzir um custo, né, que você vai melhorar a sua operação, ou você vai atuar mantendo a roda girando, né, no caso, eu preciso fazer isso porque o meu negócio precisa disso. Às vezes é uma operação que não tem uma venda direta, né, então eu preciso fazer aquele trabalho, e qualquer outra atuação é uma atuação desnecessária, sem valor. E o Bob Fifer traz exatamente esse conceito. Eu preciso gerar valor para a minha empresa. Eu preciso gerar valor. E para que eu consiga gerar valor, eu tenho que ter esses controles. Eu preciso comprovar que aquela ação de marketing, que aquela ação que você fez no site, nas redes sociais, está dando certo. Tá bom? Então, para isso, nós temos os chamados KPIs, ou indicadores de sucesso, ou também métricas operacionais, métricas de sucesso, o que você quiser. No fundo, o que a gente precisa eu preciso de indicadores, de números, para indicar se eu estou no caminho ou não, tá bom? E aí a gente entra neste conceito. Web Analytics tem tudo a ver
com KPIs, com indicadores de sucesso, tá bom? Então você deve estar horrorizado falando assim, caramba, mais um conceito novo, KPI? Que negócio é esse? É muito simples, pessoal. KPI é uma terminologia em inglês chamada Key Performance Indicator, ou seja, é um acrônimo para indicador-chave de sucesso ou indicador-chave de desempenho, ok? Então esse daqui seria o nosso termômetro. São esses indicadores, né, que no termômetro lá vai indicar se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, se eu estou superando as expectativas. É o meu termômetro, ok? E para isso, qualquer atuação em marketing, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, tá bom? Então, Key Performance Indicator significa indicador-chave de sucesso. Então, o KPI permite que uma marca monitore, meça a eficiência de uma campanha de marketing. Um KPI é um elemento quantificado que deve ser determinado antes do lançamento. Ou seja, opa, peraí, o que você está falando, professor? Muito simples. Nós temos dois tipos de negócio. Nós temos muito negócio que vão fazendo, vai fazendo, sai, vai fazendo, vai publicando, vai postando. E nós temos equipes e empresas que estabelecem rotas, que estabelecem roteiros com muita clareza de onde eles querem chegar. Então, o KPI, na verdade, o que ele está listando aqui é qualquer coisa que você faça, seja no marketing, no comercial, você precisa ter metas e você precisa ter controles. E o KPI é um controle de como que aquela ação está indo bem ou não, como que uma ação comercial está indo bem ou não, tá bom? E qualquer controle, então vamos lá, vou dar um exemplo antes de falar da metodologia SMART. Qualquer controle precisa ser mensurado e controlado, vocês vão ver como. Vou dar um exemplo. Agora você curtiu a aula do professor aqui e falou assim, nossa, eu preciso ter controle, eu preciso ter controle. E você tem um e-commerce, um site, um e-commerce, seja o que for, e você fala o seguinte, caramba, eu vi lá no Google Analytics que o número de acessos ao site no último mês girou em torno de 1.000 visitas ao site. 1.000 visitas ao site, ok? O que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação para o mês que vem ou para o próximo trimestre, os próximos 3 meses. Vou dar um exemplo para o mês que vem para simplificar a sua vida. Para o mês que vem, você ter clareza de onde você quer chegar. E, de repente, você estabelecer um desafio. Poxa, no próximo mês, eu quero ter 1.500 visitas. Tá bom? Olha o ponto. 1.500 visitas é alguma coisa atingível? É uma meta atingível? É uma meta super atingível. Por quê? Porque no mês anterior, pelo exemplo que nós estamos tratando aqui, nós tínhamos gerado 1.000 visitas. Para 1.500 visitas, super factível. Você consegue atingir esse objetivo. Mas vamos supor que o seu chefe está muito empolgado. Falou, não, contratei um monte de gente aqui no marketing, no comercial, e eu quero que vocês consigam atingir 6.000 visitas. E aí é que entra o lance da metodologia SMART para identificação de qualquer indicador, de qualquer métrica, de tudo que a gente for fazer. E aí ele fala assim, não, no mês anterior passaram 30 dias, no mês anterior, 30 dias, vocês conseguiram 1.000 visitas. Agora eu quero que na próxima semana, em 7 dias, vocês consigam 6.000 visitas. Galera, na boa, é praticamente impossível ou inviável, dentro desse exemplo aqui, isso acontecer. E era o que acontecia antigamente com as empresas, que os chefes ou as pessoas não tinham noção de como ter esse controle. Os profissionais de marketing, os profissionais de projetos falavam, precisa ter um indicador, eles colocavam um indicador e uma meta absurda. E aí reviu-se um pouco dessas estratégias e criou-se o chamado metodologia SMART. O que é o SMART? O SMART é o seguinte, não é só você definir qualquer meta. No mês que vem eu quero 6.000 visitas. Não é isso. Qualquer indicador ou qualquer KPI, Key Performance Indicator, ou indicador de desempenho, qualquer indicador de desempenho, que no slide anterior o indicador de desempenho que nós escolhemos eram visitas no site, tá?
O visitas no site é um dos indicadores de desempenho de sucesso para saber se as pessoas estão indo ao site ou não. Só que olha que interessante, no slide anterior, né, o nosso chefe falou assim, não, vocês vão ter que gerar 6.000 visitas durante 7 dias. E ele precisa, e a metodologia SMART trabalha com o seguinte conceito. Bom, o indicador precisa ser específico. O que é específico? É a quantidade. O específico, nós tínhamos determinado, no slide anterior, 6.000. 6.000 é específico? É específico. Eu preciso ter... Opa, desculpa. O específico é a quantidade de visitas. Quantidade de visitas no site. Tá? Eu tenho clareza. Ele é específico, tá? Ele é mensurável, que aí é measurable aqui no caso. Mensurável? Sim, ele é mensurável. Eu preciso de 6.000. Então, o M é de mensuração, mensurável. O S, porque é um anagrama em inglês, né? Então, ele está começando como específico, mensurável, ok? Então, vamos lá. Eu quero visitas, 6.000 visitas. O próximo item é se ele é atingível. Ou seja, antigamente eu determinava a meta e aí as pessoas falavam assim, vamos fazer. Agora é o seguinte, 6.000 é atingível? Não sei. Eu não determinei o tempo. Então eu vou pular essa etapa agora e eu vou determinar em quanto tempo eu preciso fazer isso. 7 dias, que é time-based, né? O tempo. O T de tempo. O A de atingível. Tá bom? E se esse é um item relevante para o negócio, né? Se ele é relevante. Sim, ele é relevante e faz sentido para eu trazer mais atratividade no site. Então, olha a minha análise. Quando meu chefe falar assim, olha, eu quero 6.000 visitas em 7 dias, eu vou falar, de acordo com as métricas, os dados que nós tivemos anteriormente, isso é impossível, isso é improvável, né? Então, eu não conseguiria atingir. Isso daqui não seria atingível. E olha o grande lance. Por não ser atingível, eu acabo desmotivando a equipe que vai trabalhar no projeto. Porque é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que aí as pessoas vão perdendo a força, a energia. E aí, o SMART é uma metodologia para você contra-argumentar com o seu gestor. É uma metodologia para você olhar o desafio que foi colocado e tentar negociar, né, com base em informações, tá? Então, pessoal, o que o SMART nos ajuda? Antigamente a pessoa falava assim, eu quero ter visitas no site. Tá, isso não é objetivo claro. O indicador é eu ter clareza do que eu quero. Eu quero ter as visitas no site, ok? O SMART é eu ter clareza desse indicador de como que eu vou trabalhar. Então, o SMART é um anagrama para específico, para mensurável, atingível, que seja relevante e baseado no tempo. Com base nessa análise, nós iremos montar e os profissionais de marketing montam desta maneira para ter clareza de onde nós vamos chegar, tá? Deixa eu trazer um exemplo de como que a gente consegue trabalhar com anotações SMART. Vamos lá, abrimos uma loja para vender sapatos online. Sapatos, ok? Vamos criar uma loja de sapatos online, ok? Não tem loja física, somente online. Primeiro de tudo, nós temos 0 seguidores nas redes sociais, 0 visitas no site, 0 vendas, 0 conhecimento. Então vamos lá, peraí. Antes de mais nada, eu preciso fazer a minha marca ser conhecida. Então, qual é o meu KPI? Qual é o meu indicador? O meu indicador vai ser, vamos trabalhar com alcance. Eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis para falar da minha marca, ok? Esse é o meu indicador, alcance. Vamos aplicar o método SMART? Rodrigo, você abriu a empresa. Em quanto tempo, quantos, lembra do SMART? Específico, mensurável, atingível, relevante e no tempo.
Tá bom, eu quero alcançar o máximo de pessoas na loja de sapato online, mas seja específico. Tá bom, a minha cidade tem 100 mil habitantes. Eu vou trabalhar com um orçamento de R$100, eu vou ver lá, poxa, cada clique está custando, sei lá, R$1, R$2. Então eu vou fazer a minha continha e eu vou ter a clareza. Eu vou falar assim, olha, eu tenho 100 mil habitantes na minha cidade, eu quero comunicar com 10 mil pessoas. Mensurável, o M de mensurável, tá bom? Então eu quero alcançar 10 mil pessoas, 10 mil pessoas impactadas no anúncio. Beleza. Em quanto tempo? Lembra que tem o time-based do T? Em quanto tempo? Depende do tipo de negócio. Como nós estamos em lançamento, é a nossa empresa, eu quero impactar em 60 dias. 10 mil pessoas. Olha que legal. Ao invés de eu falar para a minha equipe, temos que falar com o máximo de pessoas possível para a gente conseguir vender, nós estamos trazendo a técnica profissional de marketing, utilizando o KPI mais o método SMART para falar. Não vamos alcançar pessoas, vamos ter que falar, comunicar com 10 mil pessoas na nossa cidade nos próximos 60 dias. Olha só como é que é específico. É atingível? É. Dependendo do orçamento, dependendo do tamanho da empresa, super atingível. É realista? É. É específico? É. 10 mil. Tá bom? Legal. Vamos fazer outro? Tenho 0 visitas. Ou tenho 0 seguidores. Vocês que gostam de redes sociais. Eu tenho 0 seguidores. Eu posso ter meta de... Peraí, errei. Eu posso ter métricas, KPIs, indicadores de seguidores. Por quê? Lançamos a nossa empresa agora. Não temos nenhum seguidor. E o que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu plano de negócio? O meu objetivo, o meu plano aqui de negócio para marketing poxa, tenho 0 seguidores, eu quero conseguir atingir 2 mil seguidores. Ok? 2 mil seguidores. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Vou botar como desafio de 3 meses, 90 dias. É factível? É. E é assim, gente, que nós vamos planejando. Isso daqui é a nossa meta, isso daqui é o que tem que estar gravado na nossa cabeça todos os dias. Vamos dar um outro exemplo, agora voltado para e-commerce? Eu preciso ter vendas. O meu chefe, a gente acabou de abrir a loja, não temos ninguém, ninguém conhece a nossa empresa. Ninguém conhece a nossa empresa. Então eu vou começar no primeiro mês, eu posso começar, botar aqui, no primeiro mês, no primeiro mês, eu quero botar como desafio gerar 10 vendas. Vendas em 30 dias. No segundo mês, eu quero gerar 20 vendas em 60 dias. E por aí vai. Tá vendo o quão específico nós estamos tendo como um planejamento de marketing? Tá bom? E com base nesse planejamento, nós vamos definir as nossas ações. Olha só, preciso de 10 mil pessoas no site, 2 mil pessoas seguindo a gente nas redes sociais e eu preciso gerar 30 vendas nos próximos 2 meses. Olha que bacana. Com base nessas informações, como é que o profissional de marketing vai trabalhar? Eu acho que eu tenho que pagar item a item. Vou ver aqui. Opa! Até gostoso, é divertido. É uma terapia apagar esses negócios aqui. Vamos passar aqui rapidinho. Deixa eu desdobrar para vocês verem quão importantes são essas métricas. O quão relevante isso daqui vai te ajudar a fazer um trabalho muito mais relevante, muito mais bacana aí na empresa que você está trabalhando, tá? Isso daqui, esse conhecimento na unidade 4, você já vai sair no dia seguinte conseguindo aplicar isso, tá bom? Gerei. Então eu tenho um plano de marketing, agora eu tenho objetivo claro, eu tenho KPIs e indicadores claros do que fazer. Professor, mas vai dar certo ou não? O que nós vamos fazer? Ótimas perguntas, pessoal. O que nós vamos fazer?
nós vamos desdobrar com base nesses indicadores. Por exemplo, nós falamos que precisamos ter 10 mil visitas no site. Nós falamos que precisamos ter 2 mil curtidores, ou seguidores, enfim. E nós precisamos ter 30 vendas. Eu vou simplificar, tá? Não vou botar os prazos aqui, só para vocês verem na prática como é que eu trabalho no dia a dia com a minha equipe. Isso é real, tá? Isso é real. Putz, 10 mil visitas, o que eu posso fazer? Fulano, abre o Google Analytics. O Google Analytics que vocês aprenderam no módulo anterior. Abre o Google Analytics e verifica quantas visitas nós fizemos no mês passado. E aí a pessoa vai falar, poxa, conseguimos 8 mil visitas. Eu falo assim, caramba, 8 mil visitas? Então eu vou precisar complementar um pouco mais. Então o que eu posso fazer nesse mês? Eu vou fazer uma promoção para aumentar as visitas. Vou fazer uma promoção. O que eu posso botar em desconto? Eu vou lá no comercial e falo, comercial, vamos fazer uma ação? O que mais eu posso fazer? Vou fazer um sorteio na web. Eu vou falar aqui de curtidores. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer vou fazer anúncio. Vou fazer anúncio nas redes sociais. Olha só o meu plano de marketing começando a ganhar corpo. E você que estava perdido, falou assim, meu Deus, eu não sei como é que eu começo a trabalhar com marketing. Nós já começamos a ter clareza. Preciso de 2 mil seguidores, a minha empresa não tem ninguém, minha empresa está começando agora. Cara, desculpa, eu vou fazer o sorteio. Vou fazer cadastre e ganhe. Ok? É aqui que eu vou montando a minha estratégia macro. 30 vendas, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma Black Friday. Ok? É isso que eu preciso fazer para no final do mês eu avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Eu vou olhar, eu vou falar assim, putz, no final do mês eu gerei 22 vendas. O que ficou faltando? 8. E a gente vai começar. Por que gerou 8? O que aconteceu? O que não deu certo? O que deu certo? Para no mês seguinte, quando eu fizer esse planejamento, eu vou atualizar. Não vou errar dessa forma, tá bom? É para isso que servem os indicadores. Tá? É uma maneira de a gente ter um máximo de controle e que você consiga ter essa segurança na hora de você trabalhar. Eu sei que muitos de vocês devem ficar perdidos, né? Nossa, só vou postar nas redes sociais. E não é assim que o trabalho deveria ter. Todo influenciador digital, para olhar, todo influenciador digital, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, muitos deles têm organização. Tá? E essa organização, esse controle que eu estou dando a vocês utilizando indicadores, é o que faz a diferença para os profissionais de marketing. As pessoas elas estão muito acostumadas a vou sair fazendo postagem, mas são poucos os profissionais que conseguem avaliar a estratégia, tá bom? Então, nessa unidade, nós estamos dando um passo atrás e estabelecendo estratégias para saber se aquilo está funcionando ou não e testar, errar. A internet é um grande laboratório online e por ser um laboratório online, cabe a você testar e verificar se está dando certo ou não. Trago aqui mais exemplos, tá, pessoal? Eu dou um tempinho para vocês aqui, tá? Fica à vontade. Agora, tenha o seu tempo. Se precisar, pause esse vídeo. Pause esse vídeo e levante alguns itens, levante alguns indicadores. Então, aqui outros exemplos e eu desafio a você a fazer os indicadores da sua empresa. Se você não tiver uma empresa ou não trabalhar numa empresa, sem problema nenhum. Imagina uma empresa e o que você colocaria aqui para fazer a diferença, tá? Então, fica aqui uns minutinhos para você pausar o vídeo e colocar qual é o seu objetivo e quais são os indicadores e o que você vai controlar, tá bom? Espero que você tenha concluído e a gente segue mais adiante com informações extremamente relevantes. Bom, com base no seu plano de marketing, com as clarezas que os indicadores de desempenho e de sucesso deram a você, entra agora o desafio de ações de marketing para a batalha pela atenção do usuário, né? Cada vez mais as pessoas estão desconectadas, né? Cada vez mais as pessoas estão, conectadas no celular, né? E desconectadas da vida real. E existe de fato uma batalha pela atenção. E as pessoas me perguntam, Rodrigo, mas como é que eu começo? O que eu preciso fazer? E nada mais justo do que falar, você precisa gerar conteúdo. E eu brinco, gente, por que precisa gerar conteúdo?
Porque qualquer negócio, vamos pegar a empresa de sapatos online que nós estávamos fazendo, qualquer negócio, qualquer estratégia na internet, naquele ecossistema digital, eu vou ter que pagar através de duas moedas. Ou vou ter dinheiro para fazer anúncio, dinheiro para contratar influenciador digital, ou vou ter dinheiro para contratar uma equipe, fotógrafos e tudo mais, ou vou utilizar o meu tempo de trabalho. Eu preciso estabelecer comunicações, postagens, comunicar o máximo. Tá? E não existe fórmula mágica. Ou você paga, eu brinco que é uma balança da justiça, ou você paga a incompetência, ou pelo menos a falta de visibilidade da sua empresa com mais dinheiro, ou você vai pagar com o seu tempo desenvolvendo conteúdo, se conectando. Professor, mas é errado eu fazer só um ou só outro? Não. Pelo contrário, são estratégias complementares. Eu posso fazer o máximo de conteúdo, divulgar, mas também eu posso ter estratégias para fazer anúncio, para me dar uma cobertura um pouquinho maior, tá bom? Então, exemplos de estilos de trabalho. Com dinheiro, você pode terceirizar conteúdo nas redes sociais, você consegue terceirizar, fazer anúncio, só que, como qualquer coisa, eu tenho prós e nós temos contras. Por exemplo, eu tenho mais tempo. Terceirizando um trabalho de geração de conteúdo, sobra mais tempo, você consegue se focar no negócio. O contra é que você não cresce tão rápido, né? Você não gera intimidade com o seu cliente. Você está terceirizando essa comunicação, pode ser que num primeiro momento esse seja o seu grande desafio. E quando você paga com o tempo, nós também temos prós e contras. Você assume a responsabilidade das postagens e conteúdos em vídeo nas redes sociais, você aprende aos poucos, e esse é um dos lances mais importantes. As pessoas têm, por padrão, um receio danado de, poxa, eu não sei sobre aquilo, não entendo sobre filmagem, não entendo sobre áudio. Não tem problema. Você vai aprendendo ao longo da jornada. Então você gera mais, assume mais responsabilidade, porém você economiza mais dinheiro, né? Você aprende, né, com práticas que vão te trazer mais retorno. O problema disso é a sua disponibilidade. E aí que é a grande dificuldade. Às vezes você está se virando no 30, né? Às vezes não é só você trabalhando no marketing, você está fazendo várias coisas. E aí você precisa balancear e saber o que vai te ajudar ou não, tá bom? E aí, gente, já que nós definimos métricas claras de indicadores de sucesso, nós temos uma infinidade de estratégias. Podemos fazer disparos de e-mail, podemos fazer disparos de WhatsApp, podemos fazer anúncio, publicar nas redes sociais, mas lembrem-se sempre disso. Eu preciso crescer rápido, então eu preciso botar dinheiro, se você não tiver estratégia de rede social o suficiente. E aí eu costumo falar para todos os meus alunos que a estratégia de diversificação é uma das melhores estratégias a longo prazo. Por quê? Porque você não gera dependência de um canal que, se por um acaso mudar de ideia ou se sair do ar, né, como nós tivemos recentemente, né, nas redes sociais que constantemente tem gerado algum grande desafio, você não está na mão desses grandes ambientes. E eu vejo uma galera que está mais preocupada, nossa, eu quero estar no Instagram e no TikTok, mas esquece que o processo de procura também começa na busca. Como, por exemplo, o conteúdo, né, em que o Chris Anderson, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, mas o conteúdo voltado à indexação para os buscadores é muito importante, porque nós temos pessoas procurando no YouTube, nós temos pessoas procurando pelo seu serviço também na busca do Google. E aí nós precisamos de uma estratégia, então, para aparecer em vários ambientes, incluindo também estratégias de influência. O que seria isso? Seria um trabalho de listagem dos principais influenciadores digitais que tenha conexão com o seu negócio, com o seu tema, com o seu produto e ver se ele consegue estabelecer uma parceria. Porque aí, gente, nós estamos diversificando. Se uma coisa der certo, ótimo. Se outra coisa não der certo, também ótimo, porque eu tenho a terceira. E a gente sempre tem que diversificar para a gente não dar um tiro, né, e o tiro não dá certo. E uma dica para você
Se você tiver com essa preocupação, poxa, nada está dando certo, não deposite todas as fichas em um único canal. Eu vejo muita gente que ela é contratada para fazer postagens no Instagram e só. Pode ser que dê certo, pode ser que o seu segmento de atuação seja muito forte, como o segmento de moda. Então, poxa, na moda as pessoas estão muito ativas vivenciando isso. Mas não é qualquer negócio que está dessa maneira. Então você precisa, eu brinco que estabelecer 3 pilares. Precisa estar na busca, precisa estar nas redes e precisa criar estratégias de relacionamento, de mensagens constantes para os seus clientes, para os seus potenciais clientes, tá bom? Vamos fazer um plano de conteúdo, que é a dúvida principal. Por onde eu começo? O que eu preciso fazer para gerar conteúdo? E como nós temos um curtinho espaço de tempo, eu vou dar uma dica que vocês vão agradecer demais. Vocês já devem ter ouvido falar, ou não, de uma ferramenta chamada Answer the Public, ou seja, resposta para o público, né? Ou atenda ao público, de uma tradução literária. O Answer the Public, ele consegue ajudar quem é leigo ou quem não sabe nada, não sabe o que eu vou escrever. Eu abri uma loja de sapato, mas não sei qual é o conteúdo que eu vou escrever. Eu vou dar uma dica ao vivo aqui super legal. Vem comigo. Deixa eu abrir aqui. Olha, esse aqui é o site do Answer the Public e qual é o nosso desafio? Já sabemos os indicadores, já sabemos as nossas metas, já sei mais ou menos o que fazer, já vamos fazer sorteio, vamos fazer uma série de coisas, e aí vem aquela crise existencial do profissional de marketing. O que eu escrevo? Né? Por onde eu começo? Eu vou dar uma dica muito bacana. Aqui no site do Answer the Public, tá? É um site gringo, infelizmente ele é em inglês, porque ele não é brasileiro, né? Ele é feito lá fora. Só que essa ferramenta me permite pesquisar e saber o que está sendo procurado naquele tema. Exemplo, sapatos. Ok? Você não sabia escrever nada sobre sapatos. Agora, eu posso determinar qual é o país, Brasil, e qual é a língua, português. Ok? Eu preciso fazer isso. Só uma observação. O Answer the Public é uma ferramenta que a gente chama de freemium. Ela é gratuita até um certo ponto. Depois ele vai exigir que você pague. E ele permite, se eu não me engano, até a última atualização, você fazer uma busca no mês de um determinado assunto. Mas se você limpar o que a gente chama de cookie do seu computador, você pode fazer outras buscas e experimentar. Só que aí exige um pouco mais de conhecimento técnico. Então vamos para o simples. Todos vocês vão poder pesquisar por sapatos ou o que você quiser ativar para o seu negócio ou para a sua empresa, tá bom? No meu caso aqui, em sala de aula, eu vou pesquisar por sapatos, porque eu não tenho a menor ideia do que eu vou escrever de estratégia de conteúdo. O que a ferramenta faz? A ferramenta automaticamente estabelece uma gama de perguntas de coisas que as pessoas estão procurando na internet. Perguntas como qual, por quê, onde, o que, como. E olha que bacana. As pessoas estão procurando e têm tendência qual é o sapato que está na moda agora. Caramba, então eu posso começar o meu primeiro conteúdo. Eu estou abrindo uma empresa de sapatos e eu vou dar a dica, óbvio, com base no meu inventário, quais são os sapatos que estão na moda. Pessoal, eu vou contar agora um vídeo aqui no Instagram, um vídeo no TikTok, um vídeo no YouTube, falando das tendências dos sapatos de 2021. No ano que vem, as tendências de sapatos de 2022. Por que eu estou fazendo isso? Porque existe demanda. As pessoas estão procurando por aquilo. Então é a mesma coisa que, ao invés de eu ficar fazendo panfletagem em rua vazia, eu vou fazer panfletagem em rua cheia. São as ruas do digital em que as pessoas estão procurando. Eu já não sabia nada, quais são os sapatos para trabalhar, quais são os sapatos com pantalona, qual sapato usar para vestido longo. Opa, posso fazer uma parceria com uma influenciadora digital de moda. E eu passo a fazer toda uma estratégia com base nesse conteúdo, tá? Então, gente, eu sei que está explodindo a cabeça de vocês e eu sei agora que você vai conseguir sair do zero, com base das métricas, dos indicadores e agora com base técnica para você achar o melhor conteúdo, ok?
Então, nós temos aqui uma infinidade de informações que eu quero que vocês utilizem e apliquem no negócio de vocês, tá bom? Aqui por ordem alfabética, você vai ficar super confortável. Professor, qual é o site? Opa, dica importante, né? É o Answer the Public, em inglês. Vamos ver se eu tenho aqui no slide. Aqui, ó, answerthepublic.com, tá bom? É através deste slide que você vai conseguir fazer toda essa dinâmica que eu tratei aqui dentro da sala, tá bom? Pessoal, então, existe uma etapa, já que eu dei a ideia de o que você vai escrever, existe uma etapa também que a gente chama de auditoria de conteúdo. O que é auditoria de conteúdo? São as perguntinhas que você faz durante o planejamento. Por exemplo, qual o tipo de conteúdo? Vai ser um conteúdo... Vamos lá, eu tenho que falar quais são os sapatos da moda de 2021, beleza? Esse é o meu desafio. Existe um processo de verificação de auditoria de conteúdo que é o seguinte. Como é que eu vou comunicar isso? Qual o tipo de conteúdo? Vou gravar um vídeo, vou fazer um carrossel em que vai passar várias imagens, né? E aí eu vou fazendo, vai ser uma foto estática. Como que eu vou transmitir isso? Vai ser uma live? Então eu preciso estabelecer o tipo de conteúdo que vai ser publicado. Depois, a priorização. Lembra que eu mostrei o Answer the Public? Vão ter muitas ideias. Só que quais as ideias que vocês vão priorizar em conexão com o negócio de vocês? Por exemplo, digamos que vocês achem que uma das buscas mais procuradas é sobre botas femininas. Só que não tem esse produto na sua empresa, você não vai priorizar isso, você não vai falar sobre isso. Então, assim, eu preciso priorizar o que tem mais a ver comigo. Tópicos, eu preciso trabalhar com tópicos. Se você vai gravar uma live ou um vídeo, muito simples. Bom, vou falar sobre tendências de 2021. Então tá bom. Então, quais são os tópicos? Eu vou listar quais são os 5 principais produtos. Qual é outro tópico? Eu vou falar quem está usando, quais são os famosos que estão usando. Vou botar outro tópico. Em Maringá, onde que você acha? Eu vou botar outro tópico, se aquilo ali está em oferta ou não, né? Ou então fale com a gente. Então, assim, eu vou estabelecer uma espécie de roteiro para que eu consiga aprofundar e classificar um pouco melhor, tá? E por último, mas não menos importante, a chamada listagem de palavras-chave. Assim como vocês já aprenderam em outras disciplinas aqui na Unicesumar, a utilização de hashtags palavras-chave é fundamental, é muito importante. Então, se eu vou falar de tendências de 2021, eu tenho que usar hashtags apropriadas para esse conteúdo, ok? E assim como eu preciso colocar também essas palavras-chave no meu site, para que eu consiga otimizar, tá? Eu sei que eu estou indo um pouco mais além, mas para que eu consiga otimizar isso e que o Google consiga me enxergar da melhor maneira possível. Essas são as chamadas técnicas de SEO, chamada Search Engine Optimization, ou para um bom português, marketing de busca. Uma estratégia voltada para a busca, para o marketing de busca, ok? E aí, gente, eu vou dar algumas listas, eu vou colocar aqui uma lista de auditoria desse conteúdo. Você precisa ter um bom título na sua página do site, você precisa ter um bom cabeçalho. Está tudo aqui descrito dentro desse slide, né? Qual o objetivo da página, né? O que você quer vender, tem que ter essa clareza de como escrever, tá? Então, basicamente, esse slide, ele me dá a clareza de como escrever, tá? Qual vai ser o título, subtítulo, se tiver. Professor, mas isso é para as redes sociais? Aqui ele está dando dica voltada para o site, mas a gente consegue utilizar itens semelhantes para a gente compartilhar ali dentro das nossas redes sociais, tá? Qual é o objetivo? O que eu quero da pessoa? Com base nessas respostas, eu vou escrever, tá bom? Então, é basicamente isso que vocês precisam saber quando a gente fala de auditoria de conteúdo. Eu preciso criar um conteúdo que crie conexão. Uma dica de ferramenta, muita gente tem bastante receio sobre a terminologia SEO. Eu queria mostrar para vocês um site muito simples para quem sabe muito pouco de SEO, que é um checklist, é um passo a passo do que você precisa se preocupar na hora de colocar esses conteúdos no site, tá bom?
que é exatamente aqui, ó. Que é agenciamestre.com/checklist-SEO. Está lá no slide. Mas esse site, ele vai te falar item a item para os leigos sobre o que você precisa se preocupar. Por exemplo, o PageRank era uma métrica que foi criada pelo Google para saber se o seu site é relevante ou não. E ele te dá uma pontuação maior, tá bom? Então aqui eu tenho checklist do que fazer. Não sei nada, não sei como eu escrevo um site, um blog, nem nada, sem problema nenhum. Siga esses 14 passos que vocês vão aprender muito. Vocês precisam ter um título otimizado, utilizando as palavras-chave. Se eu vendo sapatos, eu preciso ter sapato dentro do meu título. Você precisa descrever um resumo do seu site, um resumo dessa página, que é o chamado Meta Description. E uma série de outras técnicas que eu sugiro vocês se aprofundarem. O SEO é um outro universo, né, às vezes até uma outra disciplina, para que vocês consigam aplicar parte do conteúdo de SEO, tá bom? Então vocês conseguem achar esse conteúdo na agenciamestre.com checklist-SEO, ok? E galera, então vamos resumir, até porque nós simplificamos aqui. Essa unidade, ela trouxe a parte de indicadores, que são chamados KPIs, ok? Esses KPIs me trazem os objetivos claros. Eu preciso ter clareza desses objetivos utilizando o método SMART, ok? Depois que esses indicadores foram estabelecidos, nós criamos aqui em sala de aula as estratégias para divulgação. Por exemplo, que eu tinha dado um exemplo ali. Bom, se eu preciso de 10.000 visitas no site, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma promoção, eu vou gerar um anúncio, tá? Eu sei mais ou menos de uma forma macro como que eu vou atuar, ok? E um outro lado que a gente colocou foram os tipos de estratégia. Tá? Esses tipos de estratégia, eu falei que nós tínhamos estratégias que envolvia dinheiro ou que envolvia tempo, ok? E neste último que nós falamos é que o tempo eu preciso gerar conteúdo. Eu preciso ter técnicas para saber escrever este conteúdo, ok? E com base nesse conteúdo inscrito, nós vamos conseguir, de fato, aplicar, né, a estratégia ou deixar ela ativa, para que no final nós tenhamos o resultado dessa estratégia. Passaram 30 dias, nós precisamos saber se de fato nós conseguimos a quantidade de visitas que nós tínhamos planejado anteriormente, ou se no próximo mês nós vamos precisar fazer ajustes. Então, a parte de Web Analytics, ela tem muito a ver com o resultado final. No final, eu vou saber se eu consegui atingir esse meu objetivo, ou se eu não consegui atingir, para que no próximo mês nós tenhamos ajuste. Não, então peraí, não consegui 10.000, consegui 8, então nesse mês agora vão ser 9.000 visitas como um desafio final, tá bom? Então, esse era o conceito de Web Analytics, o que a gente consegue fazer de táticas, on e offline, para que a gente consiga atingir os melhores resultados, ok? Fico por aqui, deixo as minhas dúvidas, ficam as dúvidas abertas, caso você queira se expressar ou tirar alguma dúvida, fique aí à vontade e até a próxima.